Telegram para todas as salas, todas as turmas, Vila Velha, Vitória, Serra, noite, dia, manhã, tarde, de manhã, Serra, enfim, tá lá no grupo da turma todo o material, tanto o resumo em Word, quanto também o PowerPoint dessa nossa aula, tá? Então, chega de churumelas, eu estou gravando essa aula, depois eu vou disponibilizar também essa aula para vocês, tá? No blog da turma, e eu vou aqui abrir a nossa aula de filosofia medieval, ok? Deixa eu abrir aqui. Aqui. O pessoal está chegando aqui. Ó, a gente está com 39, vamos arredondar para 40 agora em sala, hein? Ó, quase, 39. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 40. Agora tem 40 alunos na sala. Suco de fruta quer participar da reunião. O que é isso, meu Deus? 41 agora, com suco de fruta. Quem é suco de fruta, meu Deus? Vamos lá, pessoal. Deixa eu projetar aqui o slide para vocês. Beleza. Bom, se alguém, porventura, não estiver conseguindo visualizar os slides em tela cheia, por favor, dê um grito aí, tudo bem? Esse slide trata do nascimento do cristianismo, do auge da Idade Média, passando pelas duas mais importantes filosofias medievais, a patrística e a escolástica. Não que não existissem outras filosofias, nós vamos fazer uma breve passagem aqui entre algumas delas, dentre elas o maniqueísmo, né, uma delas. A gente vai fazer uma breve passagem, principalmente quando tratarmos da vida de Aurélio de Agostinho. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que é a Idade Média? A Idade Média é aquele mundo que se constrói pós queda de Roma. Esse é o primeiro ponto. E dentre as instituições que sobrevivem à queda de Roma está a Igreja Católica. O cristianismo é a instituição que sobrevive à queda de Roma. E se torna a instituição mais poderosa da Idade Média. Então a filosofia medieval será pautada por uma visão teológica de mundo. Uma visão onde que Deus está no centro das atenções, no centro do universo. Mais ainda, a filosofia medieval tentará conciliar a fé em Deus e a filosofia e a razão. E os grandes intelectuais, pensadores, filósofos da Idade Média beberão em Aristóteles, Platão, no estoicismo, na filosofia medieval e na filosofia helenística. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o nascimento de Cristo mudou a história humana para sempre, a história humana nunca mais foi a mesma. Cristo mudou a história humana ao ponto de que o Império Romano, marcado pela escravidão, pelas guerras, pela depravação, pela violência, agora passou a adotar novos valores. Cristo nasce, vem ao mundo pregando o amor ao próximo, a justiça, a igualdade entre os homens. Se ele era o Filho de Deus ou não é uma questão de fé, uma questão de crença. Se ele é apenas um membro de uma seita judaica que pregava o amor ao próximo, também é uma questão de crença. Tá? A questão aqui não é propriamente dito a questão da espiritualidade, mas a questão do Cristo, personagem histórico. Então, o que ele prega, liberdade, a paz, o amor ao próximo, batia de frente com os valores da Roma antiga, que eram os valores de escravidão, de guerra, de violência e depravação. E Cristo, repito, mudou, esses valores mudaram a história humana ao ponto de até hoje os valores que norteiam a nossa sociedade são valores cristãos. Em 313, nós vimos na nossa história, na aula de história, Constantino, através do Edito de Milão, concedeu liberdade de culto religioso aos cristãos. E depois, em 391, Teodósio, através do Edito de Tessalônico, ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Okay, deixa eu voltar aqui, permitir, então a galera tentando entrar. Então, a partir de 391, Teodósio fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Tudo isso a gente viu na nossa aula de história. Opa, tem gente tentando entrar com força agora. Deixa eu voltar aqui. Espera só um pouquinho, galera. Então, bom. E aí o nosso foco agora é tentar analisar, desbravar, na verdade, como que se deu a construção do pensamento filosófico medieval em torno de uma teologia cristã, ao mesmo tempo conciliando fé e razão, onde a igreja passa a aceitar a filosofia grega, a filosofia passa a justificar a fé, a filosofia passa a combater as heresias medievais e a fé se torna, passa a ter um argumento, digamos assim, racional. Esse é o nosso objetivo, através da patrística e através da escolástica, as duas mais importantes correntes filosóficas da Idade Média. Tá bem? Então, quando o Império Romano, em 476, depois de Cristo, ele cai sobre Odoacro, líder dos Hérodos,
a Igreja Católica Apostólica Romana, ela sobrevive à queda de Roma. E o grande desafio da igreja que sobreviveu à queda de Roma era necessariamente como tornar a fé algo possível. Como converter os gentios? Professor, quem são os gentios? São os bárbaros, pagãos, os povos bárbaros. Como converter? Esse era o desafio da igreja. Sobreviver à queda de Roma foi fácil. Agora a questão era como sobreviver à Idade Média e como converter a leva de povos bárbaros que estão invadindo o que era o território romano. Esse era o grande desafio da igreja naquele momento. E as correntes filosóficas, a patrística e a escolástica, elas vão oferecer aos cristãos da Idade Média opções, ferramentas, para conciliar a fé com a razão, a filosofia justificando a filosofia com o objetivo de combater as heresias e o paganismo, e a fé vai tomar um argumento, digamos assim, racional. E repito, nada impede da gente ter uma fé racional. Muito pelo contrário. A fé, ela precisa de uma racionalidade. Caso contrário, a fé ela se torna algo doentio, banal, algo como um fundamentalismo. E nós sabemos, todas as religiões, elas têm lá o seu grau de fundamentalismo. Então a razão, ela ajuda a controlar os absurdos da fé em alguns certos pontos. O professor está dizendo que os absurdos da Idade Média foram cometidos por homens irracionais. Foram homens, sim, dentro do seio da instituição, a igreja, que levados pelos poderes da igreja, levados pela ganância em alguns pontos, justificando a sua própria fé, causaram monstruosidades terríveis, como a perseguição às mulheres, às bruxas da Idade Média, queimando os hereges. E aí é sempre importante destacar, de separar, aprender, na verdade, a separar, né, a instituição dos indivíduos, ok? É um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que é muito válido, é o seguinte: uma arma, ela tem o potencial tanto de matar quanto de salvar vidas. Tudo depende de quem está segurando essa arma. A mesma coisa a igreja, como todas as instituições, né? Como um banco. Um banco pode salvar vidas ao emprestar dinheiro, ou pode necessariamente tirar vidas, né? Ao também emprestando dinheiro ou tirando dinheiro das pessoas, né? Então, tudo depende da maneira como a instituição é manuseada, administrada. A instituição em si, ela não é boa, não é má. As pessoas que estão dentro dela que são boas ou que são más. E a gente sabe que existem vários momentos da história em que a instituição, a igreja, não só a igreja cristã, católica, apostólica romana, mas como várias outras instituições cristãs igualmente, foram utilizadas para o enriquecimento próprio, para o proveito dos interesses particulares e para o poder e a ganância de tiranos. A visão do césaropapismo, né? Então, como que essa fé vai sobreviver, professor, a esse mundo medieval? E mais ainda, como que a igreja vai atuar para converter esses povos bárbaros? Esse talvez seja o grande desafio para a igreja medieval. E aí surgiram na Idade Média duas importantes correntes filosóficas que tentaram tornar o cristianismo algo possível, tornaram fazer da fé algo acessível. Buscaram explicar Deus por intermédio, digamos assim, de argumentos filosóficos, racionais. Buscaram justificar a fé por intermédio da razão. Essas duas grandes correntes, essas duas grandes escolas filosóficas medievais, é a patrística e a escolástica. Nós vamos estudar cada uma delas. Resumidamente, a patrística ela surge entre o século I e vai até o século VIII, tudo bem? A patrística teve como principal grande nome Agostinho de Hipona, ou Aurélio de Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, que viveu ali entre 354 a 430 depois de Cristo. Ele seguiu a visão idealista de Platão, buscou compreender a fé de maneira lógica e racional, e fez, na verdade, da razão a escrava da fé. E a filosofia tornou-se um instrumento para compreender a fé. Isso na patrística de Aurélio de Agostinho. E a outra filosofia é a escolástica, que teve como principal nome Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 a 1274, o Tomás de Aquino seguiu ali os ensinamentos de Aristóteles, o realismo, então ele era um realista. Ele buscou compreender a razão pelo viés da fé, e a razão e a fé se tornaram compatíveis na busca por explicar Deus. E a filosofia se tornaram uma ferramenta para explicar a fé.
Então, são essas duas importantes correntes filosóficas, essas duas escolas filosóficas medievais, que vão ajudar a construir a cosmologia, a teologia cristã na Idade Média. Vão ajudar a dar bases para sustentar a Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, ao ponto dela se tornar a instituição mais poderosa da Idade Média, com poder econômico. Ela tinha terras, muitas terras, né? Vocês sabem disso, 1/3 de todas as terras da Europa pertencia à instituição, à Igreja. Poder político, ela influenciava nas decisões dos reis. Poder jurídico, ela influenciava na criação das leis. E, igualmente, poder social, porque ele exercia influência sobre as decisões morais, as ações, as atitudes dos indivíduos. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Ok, podemos continuar? Você pode explicar o negócio de idealista e realista das escolas? Ah, sim, show de bola. Existem duas importantes escolas filosóficas que surgiram ainda na Antiguidade, na Grécia Antiga. O realismo, de Aristóteles, e o idealismo de Platão. Né? O que é o realismo, o que é o idealismo? São escolas filosóficas, e ao longo da história nós teremos pessoas realistas e pessoas idealistas. É muito comum que nós, seres humanos, nós idealizamos o mundo que vivemos. Idealizamos, por exemplo, né, relacionamentos, e aí nos frustramos. Idealizamos escola, nos frustramos. Idealizamos a vida, nos frustramos. Idealizamos o trabalho, frustramos. A idealização é uma habilidade humana, é uma característica humana. Ao idealizarmos as coisas, ou seja, criar uma ideia sobre as coisas, nós tentamos sempre fazer daquela coisa melhor, construir algo melhor, algo melhor do que era antes. Né? Então a idealização é algo interessante. Agora há um desafio, como viver entre o idealismo e o realismo? Porque o idealismo parte do pressuposto de que o mundo não é real, o mundo é tão somente fruto das minhas ideias. O realismo parte do pressuposto que sim, o mundo é real, ele não só é real, como eu posso experienciar esse mundo com os meus sentidos. Olfato, paladar, visão, audição e tato. Então, partindo desse pressuposto, o mundo que você vive, ele é real por quê? Segundo Aristóteles, ele é real porque você pode ver, você pode ouvir, você pode tocar, você pode experienciar com seus sentidos. Mas, segundo Platão, que é um idealista, o mundo ele é fruto das nossas ideias. Então, uma pedra é uma pedra porque eu tenho ideia do que é uma pedra. Porque se eu não tivesse ideia do que é uma pedra nada mais seria do que uma massa perdida no espaço. Ponto final. Ok? Então, a diferença básica entre os realistas e idealistas, enquanto escolas de pensamento filosófico, é que para os realistas o mundo é real. O mundo não só é real, como ele exerce influência sobre mim. Para os idealistas, o mundo ele só existe porque eu penso sobre ele, porque eu idealizo esse mundo e eu exerço uma influência sobre o mundo. Tudo bem? Ok, pessoal? Tudo. Dúvidas? Ô, professor, parece nesse segundo que a gente pensa, a pessoa pensa que, tipo, o mundo só é o mundo por causa que a gente pensa que é o mundo. Uhum. Ela tem meio que, eu não tenho certeza que eu vou falar, mas ela é meio que, quando o homem pensa que é o centro do mundo, eu esqueci o nome. Antropocentrismo. Isso. Uhum. Aí, tipo, parece que ele ainda continua com esse pensamento. Que, tipo, se não dependesse dele, nada existia. Ah, sim, claro. Na verdade, quando você traz para a nossa contemporaneidade, nós vamos inclusive fazer agora eu e o professor Rogério, né, nós vamos fazer uma live no dia sábado agora, às 11 horas, nós vamos fazer uma live, eu e o professor Rogério, tratando justamente sobre Zygmunt Bauman e o mundo líquido, a modernidade líquida. Vamos falar sobre amor líquido, sujeito líquido, os medos líquidos. E aí, nessa abordagem que nós vamos fazer, nós vamos mostrar como que o ser humano, hoje, nesse mundo líquido, o sujeito líquido, ele é um sujeito individualista e se coloca no centro das atenções, no centro do universo, quer seja nas redes sociais, quer seja nas suas relações interpessoais. E sim, hoje temos sim uma visão de mundo antropocêntrica, mas que caiu em um viés egoísta. É sempre muito narciso, sempre muito eu, e que se dane todo o resto. E a gente vai falar isso, inclusive está todo mundo convidado já, sábado, dia 11, 9 horas, eu e o professor Rogério, aí a gente vai trabalhar como que Zygmunt Bauman pode cair como uma luva na sua argumentação nas várias áreas do conhecimento,
né? Inclusive, eu estou com o livro dele aqui, ó, Modernidade Líquida, né? Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman, né? Como que o Zygmunt Bauman, a modernidade líquida, esses conceitos, amor líquido, sujeito líquido, medo líquido, né? A felicidade, a noção de felicidade, como que isso pode cair como uma luva para a sua argumentação numa possível redação do Enem, tá? Então, imperdível, tá? Então, sim, se você realmente está certo, nós vivemos um mundo antropocêntrico em que o indivíduo tem muito mais ideia de que é o centro do universo, de que é o umbigo do mundo, é ele, né? E esse idealismo também existe no mundo de hoje, né? Há uma dificuldade muito grande, inclusive, das pessoas se ligarem ao real e vivem muito no virtual, né? É uma coisa muito interessante, uma pontuação muito interessante. Tudo bem, pessoal? Ok? Dúvidas? Professor, como vai ser possível, tipo, explicar Deus pela razão, tipo, meio que a origem dele? Boa pergunta. E aí eu vou te dizer o seguinte, a fé é o seguinte, a fé é você crer sem experienciar, sem ver. A ciência é você ver para crer, bem? Mas nada impede, já que a razão é um pressuposto da verdade, a razão ela tanto justifica a ciência como igualmente pode justificar a fé, nada impede você usar argumentos racionais para justificar a fé, bem? O que são argumentos racionais, professor? É usar o pensamento lógico e racional e tentar se desvencilhar do misticismo, do achismo e das ignorâncias. Porque todas as vezes que eu deixo de lado a razão e adoto uma fé cega, ela se torna uma fé doentia e se torna necessariamente um fundamentalismo. Então a razão, ela é uma espécie de contrapeso para evitar que a fé se torne um fundamentalismo, um fanatismo. Entende isso? E aí a fé racional, ela é uma fé, digamos assim, mais palpável, mais aceitável. Nós veremos isso quando lá na aula de história nós chegarmos nas reformas de Lutero, Calvino, Henrique VIII. E como que as reformas protestantes adotaram uma postura mais racional frente à teleologia cristã. A gente vai ver isso mais futuramente, tá? Mas sim, é possível. Vou mostrar já já, inclusive, como que existem as 5 vias, as 5 provas racionais de que Deus existe. Vou mostrar para você. Não sei se eu vou chegar na escolástica hoje ainda, mas eu vou mostrar para vocês que Tomás de Aquino tentou mostrar para nós, através das vias racionais, as 5 provas da existência de Deus. Tudo bem? Ah, entendi. É uma forma também de amenizar aqueles absurdos da Idade Média, né? Porque as pessoas interpretavam a fé de uma forma tão exagerada e fazia coisas muito erradas, tipo perseguir. Sim, exatamente. Aí, usando a razão... Você tocou no ponto fundamental. As pessoas interpretavam a Bíblia de maneira equivocada, interpretavam o cristianismo de maneira equivocada e praticavam aquelas barbáries monstruosas. Agora, mesmo com uma fé muito racional, mesmo com razão, ainda assim a mesma igreja continuou praticando monstruosidade. Aí a questão é, o problema não está necessariamente em mais ou menos razão, né? Não é um ser mais racional que vai fazer dessa pessoa uma pessoa bondosa, benevolente. É a sua ética, o seu caráter e como ele necessariamente interpreta a Bíblia, interpreta a religião. Agora, é claro que a razão pode muito ajudar a tirar o indivíduo do fanatismo, do fundamentalismo. Tudo bem? É isso que a gente vai tentar mostrar para vocês através da patrística e da escolástica. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Ok? E aí, como conceito, o que seria necessariamente a patrística? Né? Vamos começar por partes. Vamos estudar a patrística e depois vamos falar da escolástica. Como conceito, a patrística é um período da história cristã do Ocidente, caracterizado pela chamada presença dos padres da igreja ou dos padres apologistas. Quem são esses padres apologistas? A palavra patrística vem de pater. Pater, do latim, significa padre, significa pai. Tudo bem? Então, patrística, padres, e patrística, os pais. Os pais da igreja, os fundadores da igreja, são esses caras, tudo bem? Da igreja enquanto instituição, não é os fundadores do cristianismo, porque Cristo é o cara que fundou o cristianismo, tá? Eu estou falando... Professor, pode falar? Tem pergunta no chat. Assim, depois alguém faz aí. Depois alguém faz aí para mim, porque eu não consigo visualizar o chat com o perfil aberto, e depois alguém faz a pergunta, tudo bem?
Ok? Então, os padres da igreja, que tentaram fundar as bases da igreja, né, dentre eles o primeiro papa da igreja, né, Pedro, né, Simão Pedro, eles buscaram ali sedimentar uma instituição, construir uma instituição que desse sustentáculo à religião, ao cristianismo. Então, a igreja católica é a instituição. E aí, como dar uma justificativa racional, tanto para a fé, tanto para o cristianismo, quanto necessariamente para essa instituição? É isso que buscou a patrística, né? Ela tentou, na verdade, conciliar a fé e a razão. Ela tentou construir uma filosofia, digamos assim, fundamentada lá na construção da filosofia clássica, nos ensinamentos clássicos, para dar base, fundamentação, justificar a fé. E esses padres foram responsáveis por estruturar a teologia cristã, ou o que a gente chama de cosmologia cristã. Cosmo, ordenação, é o contrário de caos. O que é uma cosmologia? É dar uma ordem ao cristianismo, trazer uma certa ordenação ao cristianismo. E essa tentativa de conciliar a fé em Deus definiria o pensamento filosófico medieval, essa é a verdade. E determinou o modo, inclusive, como as pessoas pensavam, sentiam e agiam na Idade Média. Aí nomes lá na Idade Média, como, por exemplo, Filon de Alexandria, que viveu por volta de 25 a.C. até aproximadamente 50 depois de Cristo, que foi ali o responsável por alguns comentários sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, com base em ideias de Platão. Então ele tentou conciliar Platão e os Pentateucos. O Justino Mártir, né, em sua obra Apologias, entre o ano 100 e 165 depois de Cristo, ele defendeu, por exemplo, que o cristianismo seria uma filosofia verdadeira e não somente uma religião. Então, existe grande diferença entre filosofia e religião. A gente falou disso lá nas bases da origem da filosofia. A filosofia não tem dogmas, a filosofia não acredita naquilo que foge o natural, ou seja, o sobrenatural. A filosofia ela é extremamente lógica e racional. Então, o que o Justino Mártir nos diz? Além de uma religião, o cristianismo também tem que ser uma filosofia de vida. Ele tentou ensinar isso para nós. E, claro, Agostinho de Hipona, que é o principal grande nome dessa patrística, o Santo Agostinho, ou Aurélio de Agostinho. Então, esse período que vai do século I até o século VIII foi marcado por uma crescente aceitação da filosofia grega pelo cristianismo, o uso da filosofia para justificar a fé. A filosofia serviu de base para a construção dos argumentos em defesa do cristianismo, frente aos avanços das heresias medievais. E havia uma necessidade de dar à fé argumentos racionais. E esses argumentos racionais viriam a ser objetivos o bastante para que necessariamente os gentios, os povos bárbaros, pudessem acreditar no cristianismo. E os pensadores gregos foram muito cuidadosos, pensadores, na verdade, dessa construção desse pensamento filosófico foram muito cuidadosos, selecionaram a dedo as ideias que eram mais importantes. Por exemplo, lá da Antiguidade Clássica, eles beberam em Platão e Aristóteles e buscaram conceitos como essência, substância, alma, causa, retórica, lógica, tudo bem? Corpo. No estoicismo de Zenão de Cício, que nós estudamos na nossa última aula, eles pegaram conceito como austeridade, abnegação, autocontrole, sacrifício, disciplina, o que Nietzsche depois vai chamar de a moral dos escravos. Então, eles foram beber na Antiguidade Clássica e utilizaram conceitos criados por Platão, por Aristóteles, pelo estoicismo, para dar fundamentação à fé cristã, à teleologia cristã. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Isso foi na Idade Moderna, né? No Na Idade Média. Na Idade Média. A gente está na aula de filosofia, isso. A gente está na aula de filosofia. Tudo bem? Tá bom. Uhum. A gente está na filosofia medieval. É porque eu sei, é o mesmo professor, trabalhando várias frentes, dá esse nó na cabeça, gente. Agora é aula de filosofia, tudo bem? E a gente está tratando do pensamento filosófico da Idade Média, que é, claro, um pensamento muito atrelado à religiosidade. Vamos lá, dúvidas? Tranquilos? Podemos continuar? Ok?
E o Agostinho de Hipona, repito, foi o principal pensador, o principal homem dessa corrente filosófica, desse pensamento filosófico. Quem é Agostinho de Hipona, ou Aurélio de Agostinho, ou Santo Agostinho, professor? Ele é simplesmente um dos maiores nomes do pensamento filosófico teológico medieval. Ele nasceu em 354, na cidade de Tagastes, na província da Numídia, na África, né, na norte da África, onde hoje é a atual Argélia, se eu não me engano. Tá? Sua mãe, Mônica, era uma cristã devota fervorosa, de orar no chão mesmo, de lançar lágrimas por Cristo. E o pai, por outro lado, era um alcoólatra pagão. O pai era um pagão. E só se converteu no leito de morte. O pai dele só aceitou o Cristo no leito de morte. E Agostinho, ele foi mandado ainda muito jovem para Cartago, para estudar literatura, filosofia e retórica. Cartago, só lembrando, né, foi aquele momento de conflito com Roma. Cartago era uma antiga colônia fenícia, muito rica, muito próspera, graças ao comércio no Mediterrâneo, e o Aurélio de Agostinho foi mandado para Cartago, antes da destruição de Cartago por Roma, para estudar lá. E lá ele teve acesso aos textos de Marco Túlio Cícero, grande advogado, político, escritor da Roma Antiga, que viveu durante a fase da República Romana, entre 106 e 46 a.C., e Marco Túlio diz que, tem uma frase muito interessante, que a filosofia seria o caminho para alcançar a felicidade. E aí nós vimos isso, como que os estoicos, como que os cínicos, como que os céticos, né, os pirronistas, tentaram dar a nós uma fórmula para a felicidade através da filosofia. Nós vimos isso na nossa última aula de filosofia. E aí Agostinho passou a buscar os ensinamentos filosóficos. E aí ele levou uma vida mundana, ele chegou a viver uma vida mundana, chegou a afirmar, inclusive, que a Bíblia era um livro mal escrito e simplório, chegou a cometer alguns delitos, teve uma relação amorosa, inclusive, fora dos padrões da época, porque a mulher a qual ele teve a relação amorosa e sexual não era uma mulher da mesma casta social do que ele, não era do mesmo nicho social do que ele, teve um filho com ela, o filho dele é o Deodato, tá, o nome do filho. Então, ele teve uma vida mundana, e ao longo dessa vida mundana, ao longo dessa vida dele, ele aderiu várias ideias e correntes de pensamento filosóficos. Aderiu, por exemplo, ao maniqueísmo, de Mani ou Maniqueu. Aos 19 anos de idade, Agostinho conheceu o maniqueísmo, uma seita fundada por um teólogo chamado Mani, ou Maniqueu, que viveu entre 215 e 219, mas 276, na verdade, depois de Cristo. E o Maniqueu defendia a tese de que o universo era dualista, de que existia duas grandes forças, o bem e o mal, a luz e as trevas. E de toda dessas duas forças, na verdade, do conflito entre essas duas forças, tudo que existe surgiu. E o mundo, portanto, seria fruto desse dualismo entre o bem, o reino da luz, e o mal, o reino das sombras. E o maniqueísmo também era profundamente materialista e racionalista. Por isso que Agostinho bebeu nessa fonte. Só que Agostinho teve contato com o Maniqueu. Ele não só teve contato com o Maniqueu, como ele conversou com o Maniqueu, fez algumas perguntas ao Mani, ou Maniqueu, e não obteve as respostas que esperava. Pelo menos não obteve o que ele esperava ouvir, não ouviu o que esperava. E aí ele resolveu abandonar o maniqueísmo. E aí ele foi adotar o ceticismo. O ceticismo, só lembrando, da filosofia helenística de Pirro, o Pirro de Élida, que era aquela visão de mundo que não existe verdade absoluta, de que eu tenho que duvidar de tudo. E aí ele com esse pensamento de Pirro de Élida, né, ele defendia que não existia, né, um objetivo último para a vida humana, porque não existia uma verdade absoluta, e que deveria se duvidar de tudo, e que as verdades seriam relativas. Só que logo essa ideia de ceticismo, né, foi deixada de lado, principalmente porque ele não encontrou embasamento racional, um fundamento racional para aquilo que necessariamente o Pirro estava dizendo. O pirronismo parecia a ele muito abstrato, parecia a Aurélio de Agostinho algo muito fora da realidade, principalmente quando ele conheceu o neoplatonismo. O neoplatonismo de Plotino, que vive ali por volta de 205 a 270 depois de Cristo, né, parte de um pressuposto de uma filosofia monista, ou seja, de que só existe um Deus, diferentemente do maniqueísmo de Mani ou Maniqueu, que diz que existem dois deuses, o reino da luz, o reino das trevas, o Deus do bem e o Deus do mal. Para o neoplatonismo de Plotino, só existe um Deus uno, que é o Deus bondoso, benevolente.
E o que seria, então, o mal, professor? Segundo o neoplatonismo, o mal é a ausência do bem. Assim como se você agora, nesse exato momento, aí, apagar a luz do seu quarto, a ausência da luz é justamente o momento que vem a escuridão. Então, o que é a escuridão, as trevas? As trevas, a escuridão é a ausência da luz. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, segundo o neoplatonismo de Plotino. Essa é a concepção monista, e que o Aurélio de Agostinho, ou Santo Agostinho, aderiu ali por volta de 205, mais ou menos, por volta de aos 21 anos de idade, mais ou menos, tá? E aí, né, quando que ocorreu a conversão, professor? Quando ele conhece Cristo, né? A conversão, e ele nos conta isso em sua obra Confissões, né? A Confissões é a obra mais completa de Santo Agostinho. Em sua obra ele conta ali que em um determinado momento da sua vida, aos 32 anos de idade, ele estava em sua casa, no jardim de sua casa, sentado a uma mesa, com uma Bíblia em cima da mesa, e ele estava sofrendo de um vazio existencial muito grande. Ele estava sofrendo com muita inquietude. E aí, de repente, ele ouve vozes de crianças. Toma e lê, toma e lê, toma e lê. E essas vozes não paravam. Ele chegou a levantar, rodeou a própria casa, buscando essas crianças, não encontrou essas crianças, sentou mais uma vez e ouviu mais uma vez as crianças. Toma e lê, toma e lê, toma e lê. As crianças cantando, toma e lê, toma e lê. A Bíblia que estava ali em cima da mesa. Tome a Bíblia e leia. Tome a Bíblia e leia. E aí ele mais uma vez se levantou, procurou as crianças e não viu as crianças. E aí ele decidiu abrir a Bíblia. E ele abriu a Bíblia de uma maneira muito curiosa. Não sei se vocês já fizeram isso, buscando resposta em um momento de angústia e sofrimento. Você simplesmente fecha o olho e abre a Bíblia onde abrir. Entende isso? Não sei se vocês já tiveram esse momento, se vocês já passaram por essa experiência, um momento de angústia, quer uma resposta, fala comigo, Deus, e você abre a Bíblia em qualquer parte. Ele fez isso. E caiu lá nas cartas de São Paulo aos Romanos 13, 13 e 14. Aí o trecho é: comportem-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Pronto. Esse trecho, para Aurélio de Agostinho, foi revelador. O próprio Aurélio de Agostinho admite em sua obra Confissões, foi uma revelação. Vocês sabem, as três maiores religiões monoteístas do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, são religiões reveladas, né? Tanto a revelação passa pelo anjo Gabriel, tá, em vários momentos, quer seja para Maria, quer seja lá no contexto de Abraão, né? Abraão, quando recebe a revelação da terra prometida, Canaã, quer seja o próprio Maomé, Mohammed, quando lá nas cavernas da Península Arábica, ele recebe igualmente a visita do anjo Gabriel. As três maiores religiões monoteístas do mundo, portanto, são religiões reveladas. Esse momento foi uma revelação para Aurélio de Agostinho. Segundo ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo e agora, a partir de agora, ele entendeu o caminho que ele deveria seguir. O maniqueísmo de Mano e Maniqueu, o ceticismo de Pirro e o neoplatonismo não ofereciam mais respostas para ele. E aí, pasme, ele vendeu tudo que tinha, não só vendeu tudo como que tinha, mas doou a maior parte do que tinha, fundou uma comunidade monástica, e aos 41 anos de idade, ele chegou à condição de bispo da cidade de Hipona, se tornando o homem mais importante do seio da Igreja Católica naquele momento. Para nos mostrar o seguinte: ele teve essa revelação simplesmente aos 32 anos de idade. Aos 41 anos de idade, ele foi o bispo de Hipona. Onde, para dizer a vocês que nunca é tarde para novos desafios, para se reinventar, nunca é tarde para buscar novamente, estudar novamente, buscar se reinventar, buscar conquistar os sonhos. Ele fez isso, ele se reinventou ali aos 31 anos de idade, né, quando ele então teve essa revelação. 32, na verdade, anos de idade. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa revelação? Por que ele se tornou o homem mais importante? Principalmente porque ele era boa pergunta. Porque ele era o bispo da cidade de Hipona. E a sua teleologia, ou seja, os seus ensinamentos, eles deram fundamento para a patrística, a filosofia medieval. Então, a sua forma de pensar, o seu pensamento filosófico foi tão importante
que ele justificou a fé cristã na Idade Média. Ao ponto do século I até o século VIII, né, na Idade Média, necessariamente predominou na Idade Média, a patrística foi a filosofia predominante. Inclusive, quando nós vamos ver as reformas protestantes de Lutero, o Lutero é um monge agostiniano, ou seja, seguiu os ensinamentos de Santo Agostinho, e vai pautar a salvação pela fé. Somente a fé em Deus basta, ponto final, não precisa de boas ações, não precisa dar dinheiro para a igreja, não precisa, né, dar terras para a igreja. E aí, essa visão de Agostinho de Hipona vai influenciar o pensamento do reformista Lutero, futuramente. Tá? A gente vai estudar isso. Então, é o cara que lança as bases do pensamento filosófico medieval, é o cara que influencia o Lutero, é o cara que se torna o bispo de Hipona, o homem mais importante da Igreja Católica na cidade de Hipona, e não só na cidade de Hipona, como uma referência para todos os intelectuais dentro da igreja. Por isso que ele se torna tão importante. Tudo bem? Ok? Dúvidas, pessoal? Ok. Continuando então, galera. Então, o que nos ensina, professor, essa filosofia de Aurélio de Agostinho? Aurélio de Agostinho nos traz um conceito muito interessante, que é o conceito de filosofia cristã. O que seria essa filosofia cristã? Resumidamente, Agostinho diz que Deus quer a felicidade dos homens. Deus fez a humanidade porque quer o ser humano feliz. Então, a razão última do ser humano existir é a sua contemplação da felicidade. E essa felicidade só é possível com Deus. Sem Deus, não é possível a felicidade. É claro, ele vai vender o peixe dele, é óbvio, né? Então, Aurélio de Agostinho, ele parte da crença de que Deus, por exemplo, né, quer a felicidade dos homens, a razão última da existência dos homens, segundo Santo Agostinho, era para que a felicidade fosse traçada através das santas sagradas escrituras. Então, o ser humano, enquanto criatura, Deus, enquanto criador, ele fez a sua criatura pensando em sua felicidade. Então, ele traduz até nós um homem a qual a razão a razão última de sua existência é a busca pela felicidade. O que os estoicos, os céticos, os pirronistas, eles já faziam, eles já fizeram, a gente viu isso na nossa última aula, eles buscaram dar fórmulas da felicidade. O que o Aurélio de Agostinho, nessa tendência, nesse embalo dos estoicos, dos céticos, dos pirronistas, ele tentou mostrar que Cristo também quer a felicidade humana. Então, a filosofia cristã de Santo Agostinho, ela buscava, resumidamente, o que ela buscava? Isso aqui é o cerne da ideia de Santo Agostinho, tá, galera? Ela buscava compreender a fé por meio da razão lógica em Platão, por meio da razão lógica em Platão. A filosofia se tornava, portanto, um caminho, uma direção para a beatitude, que é um conceito lá na obra de Confissões de Santo Agostinho. O que é a beatitude, professor? A beatitude é o caminho para a felicidade. Só há um caminho para a felicidade, é a sua beatitude, ou seja, você se prostrar frente a Deus e seguir os seus ensinamentos. Esse é o único caminho para a felicidade verdadeira. A razão tornar-se-ia escrava da fé, e a filosofia se torna uma espécie de um instrumento para a compreensão da fé, mostrando a nós que filosofia e fé não são incompatíveis, mostrando a nós que a razão e a fé não são incompatíveis, muito pelo contrário. É justamente a razão que vai ser um contrapeso para que a fé não seja uma fé cega e doentia, para que a fé não caia no fundamentalismo. E a razão vai dar à fé justificativas, vai tornar a fé algo mais aceitável e palpável aos olhos dos cristãos na Idade Média. Porque, repito, qual era o grande desafio da Igreja Católica na Idade Média? A conversão dos povos bárbaros, dos povos pagãos. Então, eles precisavam de uma fé lúcida, racional, que não fosse algo pura e simplesmente sobrenatural. Por isso, a conciliação entre a fé e a razão. Todo mundo entendeu esses pontos? Se você entender isso aqui, você entende todo o resto da filosofia medieval, tá, gente? Vamos lá, alguém tem alguma dúvida nesses aspectos? Ok, tudo bem, posso continuar? Professor. Pode falar. Eu ainda não entendi essa questão aqui da filosofia, caminho, beatitude. Vamos lá. O que seria a beatitude como conceito na obra Confissões de Santo Agostinho? A beatitude é o único caminho que pode levar o indivíduo à felicidade. Então, a beatitude é um caminho, é uma direção.
E esse caminho é qual, professor? É o caminho traçado pelas Sagradas Escrituras, é o caminho traçado por Cristo no Santo Calvário. É isso, repito, é a fala de Agostinho. Não trata-se aqui uma questão de fé, é o que está no livro A Confissões de Agostinho, tudo bem? Então a beatitude é o caminho que traça, leva o homem à felicidade. Porque, segundo Agostinho, toda a criação, inclusive o ser humano, tem uma razão última. Deus quer a felicidade dos homens, então Deus criou o homem para ser feliz. E só é possível a felicidade através da beatitude. A beatitude seria você se prostrar, abnegar, se aceitar a Deus, seus valores, suas crenças, sua concepção teológica de mundo e seguir os ensinamentos de Cristo. Tudo bem? Professor, Sim, na Pode falar. idade, como que fala? Idade Média lá do feudalismo. O Uhum. clero eram os únicos que explicavam, né, os ensinamentos de Deus para a população. Exato. Tinha um monopólio da educação, exatamente. Aí nessa idade agora são as pessoas, esses daí, os padres tentando explicar, mas de uma forma mais amenizada. Então, Tipo primeiro que a gente ainda está na Idade Média. Na verdade, o que esses caras estão fazendo é dar à fé, dar à igreja uma justificativa racional. E eles são intelectuais de dentro da igreja, eles são filósofos dentro da igreja. Tá? Justinho Mártire, o próprio Aurélio de Agostinho, Santo Tomás de Aquino, são essas referências. Homens que tentaram, de maneira lógica e racional, dar um sentido à igreja, dar um sentido à fé e traçar um caminho mais lógico e racional para a fé em Cristo. Tudo bem? Sim. Ok? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Tudo bem? Podemos continuar? E aí, o que o Aurélio de Agostinho nos ensina? Ele nos ensina que existem dois caminhos, dois argumentos, dois tipos de conhecimentos. Um é o conhecimento empírico, que está ligado aos sentidos. Os sentidos provêm do nosso corpo, é uma realidade externa e sensível, portanto, já que provém do nosso corpo, está atrelado ao mundo material. O que é imperfeito e o que é mutável. Opa, professor, peraí, eu já vi isso. Sim, você já viu. Nós estudamos lá em Platão, o mundo físico. Então, os sentidos estão ligados ao nosso corpo. O nosso corpo está ligado ao mundo físico. O mundo físico, para Platão, é o mundo da aparência. O mundo onde tudo é imperfeito e tudo é mutável. Tudo está em constantes transformações. Então, esse mundo físico, o mundo dos sentidos, ele é um mundo que não lhe traz o verdadeiro conhecimento. E existe o caminho da razão, a via da razão. Via, em latim, né, significa caminho. Né? O que é esse caminho da razão, professor? Via em grego, perdão. Significa caminho. Esse caminho da razão ele está contido dentro do ser humano, que é justamente onde está a alma. Opa, esse conceito de alma é de quem? Platão. Então veja como Aurélio de Agostinho está bebendo na fonte da filosofia grega, em Platão, para justificar a fé em Deus. Conceito de alma, Platão. E aí ele diz o seguinte, olha, a fé está dentro do indivíduo junto com esta alma. O Deus único e verdadeiro está dentro do indivíduo junto com esta alma. Então o conhecimento verdadeiro, aquele conhecimento imutável, perfeito, está ao alcance do indivíduo somente pela razão. E por que isso? Porque o corpo é pecador. E o corpo que experiencia, os nossos sentidos nos levam ao pecado. Somente a mente iluminada por Deus, aí entra a teoria da iluminação divina de Santo Agostinho, somente a mente iluminada por Deus é capaz de conhecer a verdade. Então o caminho do empírico, o caminho dos sentidos, é um caminho que te leva ao pecado. O caminho da razão é o caminho onde está contido Deus, onde está ali a alma do indivíduo e onde está Deus. É isso que Aurélio de Agostinho nos ensina. Então, assim como Platão, o Aurélio de Agostinho defende o racionalismo. Repito, é o Agostinho usando Platão para justificar a fé em Deus. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu como que ele usou Platão? Tudo bem, pessoal? Fala comigo, gente. Professor, Vamos lá. repete essa parte aí, por favor. Vamos lá, tudo bem. Só lembrando, a gente estudou Platão. A gente viu Platão lá, o mundo físico e o mundo metafísico. Né?
O mundo físico é aquele mundo dos sentidos, da aparência, onde tudo é possível de ser experienciado com o nosso olfato, paladar, visão, audição, tá. O mundo metafísico, meta além, é aquele mundo que está além do físico, é o mundo do pensamento, o mundo do inteligível, é o mundo da essência e não da aparência, é o mundo da razão, do conhecimento verdadeiro. Aí o que o Santo Agostinho faz? Ele vai lá em Platão e pega esses dois mundos. O mundo dos sentidos é o mundo empírico. A palavra empírico significa experiência, é o mundo das experiências. É o mundo onde eu uso o tato, o olfato, o paladar e vivencio o mundo. Só que o problema é que o corpo ligado a esses sentidos é pecador. E se eu me deixar ser guiado pelos meus sentidos, eu serei levado ao pecado. E então existe um problema ao seguir o caminho do empirismo, dos sentidos. E aí o que o Aurélio de Agostinho nos defende? Defende que devemos usar a razão. O caminho único para se chegar a Deus é por intermédio da razão, não há como fugir disso. E está justamente contido dentro do homem a alma, que é onde está Deus. E ali, através da razão, eu consigo atingir Deus. E isso é Agostinho pegando Platão e adaptando Platão à teologia cristã. Tudo bem? Professor? Professor? Pode falar. No caso, o conhecimento empírico é uma experiência que se passa em ano, adquirido, dia a dia. Não, na verdade o conhecimento empírico é todo aquele conhecimento produzido pelos seus sentidos. Vou dar um exemplo bem clássico. Na pré-história, o homem viu, com os olhos que a terra há de comer, um raio rasgando uma árvore. E aí aquela árvore abriu o seu meio e começou a arder em chamas. E o homem se aproximou daquele fogo. E ele percebeu através dos sentidos e aprendeu através dos sentidos que o fogo, ele era calor nas noites frias, ele poderia aquecer nas noites frias. O fogo era segurança, porque os grandes predadores não aproximavam-se do fogo. O fogo também ele era ideal para iluminar a escuridão das noites. E também o fogo servia para cozinhar o alimento. Então, através dos sentidos, através das experiências com seus sentidos, o homem aprendeu a dominar o fogo e viu que o fogo era legal. Então, todas as vezes que você aprende, ouvindo, vendo, tocando, cheirando, com seus sentidos, você tem um aprendizado empírico. Tudo bem? Ok? Sim, valeu. Beleza? Vou dar um exemplo assim mais por alto. Também faz relação com o mundo de Platão, do mundo sensível e o mundo inteligível, né? Exatamente. Na verdade, está diretamente ligado a Platão. É Agostinho buscando em Platão. É para justificar a fé em Deus. Então, esse inteligível seria a luz divina, a verdade de Deus, as coisas assim, né? Perfeito, exatamente. Ok? É isso mesmo. E o outro seria o pecado. Exatamente. Ah, tá. Ok? Tudo bem, pessoal? Outra questão importante que Agostinho também pondera, argumenta, é que não é possível, não se pode tomar as experiências com base nos sentidos como um fato verdadeiro. Porque o corpo, né, o nosso corpo, ele é parte desse mundo sensível e parte desse mundo imperfeito. Ou seja, o nosso corpo é perecível. A alma não é perecível, a alma é eterna, o corpo não. O corpo, vocês sabem, bunda cai, peito cai, rosto vira um maracujá, uma uva passa imprópria para o consumo. Você envelhece, então o corpo ele é perecível. Ele é parte desse mundo físico. Portanto, não se pode confiar no corpo. Mais uma vez, não se pode confiar no corpo, porque os sentidos me levam às tentações do corpo, e não se pode confiar no corpo, porque o corpo ele está preso a esse mundo físico e ele é imperfeito, ele é mutável, está em constante transformação. Agora, a alma não. A alma que está dentro do corpo, você pode confiar nela. E é justamente dentro do corpo que está a alma, que está Deus e que está a sua razão. E aí, o que Agostinho nos diz? Né? O que ele postula como a teoria da iluminação? A origem de todo conhecimento, o verdadeiro conhecimento, só vem da mente iluminada por Deus. Bem, o conhecimento verdadeiro só é possível se Deus permitir a iluminação. Não se pode alcançar Deus pelos sentidos. Você não pode ouvir Deus, você não pode tocar em Deus, você não pode ver Deus. Mas você pode experienciar de maneira lógica e racional Deus através da sua fé. De novo, é usar Platão para justificar a fé em Deus. Então, somente a mente iluminada por Deus pode alcançar o verdadeiro conhecimento,
Ou seja, qual é a verdade? É Deus. O verdadeiro conhecimento é qual? São as verdades ensinadas por Cristo. Essa é a chamada teoria da iluminação divina, onde a origem de todo conhecimento verdadeiro é a mente iluminada por Deus. Então, impossível, não se pode chegar a Deus pelos sentidos, não se pode provar Deus pelos sentidos. Tudo bem? Essa é uma anedota muito curiosa, né? Se você conversa com Deus, você tem fé. E se Deus fala com você, você é louco. Entende isso? É uma anedota muito interessante que mostra justamente isso, porque não é possível ouvir Deus de maneira empírica, mas é possível ouvir Deus de maneira lógica e racional. Quando você abre a Bíblia, lê os trechos bíblicos e você interpreta de maneira lógica e racional aquele trecho bíblico, é Deus falando com você. Não falando por palavras, propriamente dito, audíveis ao seu ouvido, que é uma parte dos seus sentidos, mas você ouve Deus através das Sagradas Escrituras, através do ensinamento. É isso que é dar racionalidade à Bíblia, racionalidade ao cristianismo, racionalidade à igreja. Tudo bem? Ok? Todo mundo ok, pessoal? Sim. Tinha uma pergunta no chat. Alguém fez aquela pergunta no chat? Alguém poderia fazer aquela pergunta que estava no chat? Tudo bem? Depois faz, então, ok? Então, partindo desse pressuposto, desse sentido, o homem depende de Deus incondicionalmente, depende da vontade de Deus para ter a mente iluminada. Então, não depende de mim, depende de Deus. Isso é importante, tá? Isso é importante para a teologia cristã de Santo Agostinho. E aí o Santo Agostinho, mais uma vez, pega os conceitos de corpo e alma, que é um conceito de Platão, e ele traz esse conceito de corpo e alma para a gente estudar, analisar o que é a existência humana. O corpo é próprio do mundo material, terreno, imperfeito. E está constantemente em transformação, ou seja, é mutável. Tudo cai, repito, bunda cai, peito cai, você se enche de ruga, ou seja, seu corpo ele vai passar, ele é passageiro. Ele não é eterno, não é estável, ele está constantemente em instabilidade. Todo dia você perde um pedaço do seu corpo, você sabe disso. Ano após ano, quilos de pele do seu corpo cai, cabelo cai do seu corpo, ou seja, você está em constante transformação, portanto, o corpo ele é mutável. Assim, o conhecimento verdadeiro não pode ser alcançado pelos sentidos. Somente a alma está dentro do indivíduo, iluminada por Deus, é própria do mundo espiritual, do mundo da essência, tá? Do mundo sagrado, e, portanto, a alma é perfeita e imutável, é eterna e estável. Somente a alma pode alcançar o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado por intermédio da ação da alma iluminada por Deus. Bem? Santo Agostinho pondera que, primeiro, não se pode deixar o corpo assumir o comando da alma, porque se o corpo assumir o comando da alma, você é levado pelas tentações dos prazeres da carne. E a parte racional da alma deve assumir o comando da vida e dos pensamentos. Opa, aonde é que você já ouviu isso aí comigo? Onde é que você já ouviu isso aí comigo? O mito do... Fala, gente, pelo amor de Deus. Caverna. O mito da caverna e o mito do cocheiro também, né? Tanto o mito da caverna de Platão, verdade. o mito do cocheiro nos traz essas informações, né? Não se pode deixar o corpo assumir o comando da vida, porque o corpo está preso a esse mundo terreno, o corpo está preso a esse mundo sensível, portanto, ele vai levar você ao pecado. Você tem que deixar a alma conduzir. E a parte racional da sua alma deve assumir o comando da vida. Lembra lá da alegoria do cocheiro, o mito do cocheiro de Platão? A alma é a cabeça é a parte racional. A cabeça representa o cocheiro, né? A carruagem é o corpo. O cavalo branco é as paixões, as emoções. O cavalo preto são os prazeres da carne. Se eu deixar o cavalo preto conduzir a minha carruagem, que é o meu corpo, ou seja, se eu deixar o cavalo preto, que representa os prazeres, levarem a minha carruagem, que é meu corpo, eu saio da trilha da vida e vou em direção ao penhasco. E aí eu, como cocheiro, que direciono o cavalo branco e o cavalo preto, eu tenho que, com o auxílio do cavalo branco, que são as emoções e as paixões,
controlar os desejos e os prazeres, o cavalo mau. E aí sim, de maneira lógica e racional, eu trilho a minha vida em um caminho de luz, um caminho de verdade. De novo, Santo Agostinho bebeu em Platão. É Platão puro, gente. Do início ao fim. Tudo bem? Ok? Professor, só uma duvidazinha. Essa alegoria do cocheiro tem a ver com a teoria de Freud, do id, ego e superego? Podemos dizer que Freud se inspirou nessa alegoria, com certeza. Pode ter certeza. Tem? Porque eu faço semelhança porque, parece um pouquinho. Sim, verdade. Está certo mesmo. Mas foi Freud que se inspirou na filosofia do platonismo. Tudo bem? Beleza, valeu. Ok? E claro, Freud é um cara da psicologia, né? Pode falar. Só uma pergunta aqui que é uma dúvida. O senhor sabe de que época que é o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo? Século I. Ele é o contexto da história de Cristo. Tá bom. Tudo bem? Ok? Mas você pode voltar rapidinho o slide? Claro, voltei. Não deve. Alguma dúvida? Não, é por causa... Não, que eu tinha visto o negócio errado, aí eu negociei agora. Ok. Podemos continuar então, galera? Bom, e aí outro ensinamento muito importante de Aurélio de Agostinho é sobre a liberdade e o livre-arbítrio. E ele diferencia o que é a liberdade e o livre-arbítrio. Isso é muito importante, é uma das definições mais interessantes sobre o conceito da vida, da existência humana dentro de Aurélio de Agostinho. Se Deus é bondoso e benevolente, por que ele permitiu a existência do mal? Parte do pressuposto de que o mal existe para nos testar. Se Deus é onisciente, sabe tudo, ele não precisa nos testar. Mas Deus permite que o mal existe para o bem da sua criação, para que o indivíduo tenha escolhas. Porque se Deus não permitisse que o mal existe, ele não daria escolhas à sua criação, aos homens. Então Deus permite que o mal exista para que o homem seja livre para escolher, tenha o livre arbítrio, para escolher entre o que é certo e errado. E Deus, claro, ele mostra para o homem, ó, isso é o certo e isso é o errado. Então é você que escolhe. Você que escolhe. E aí a grande questão é o seguinte, quando que a gente faz as nossas escolhas erradas, constantemente, isso é um mal da humanidade, eu sempre digo isso, a gente coloca a culpa em quem? No rabudo, no tinhoso, em Satanás. A culpa é sempre do diabo. Perdi meu emprego. Satanás entrou lá no meu trabalho, acabou com o meu trabalho. Perdi minha esposa. O demônio entrou na minha família, entrou lá no meu relacionamento, acabou com o meu relacionamento. Nunca sou eu que não me dediquei, não dei o meu melhor no meu trabalho. Nunca sou eu que não dei amor, não dei carinho à minha esposa. Sempre é culpa do diabo. Então, o que o ser humano comumente ele faz? Ele usa um bode expiatório. E o Santo Agostinho, ele combate isso. Ele não quer usar um bode expiatório. Ele quer que o ser humano seja livre para escolher entre o que é certo e errado. E ele nos diz, o que ele nos ensina? A diferença entre o livre-arbítrio e a liberdade. O livre-arbítrio é o que Deus nos deu. O livre-arbítrio é agir de acordo com os impulsos dos desejos. É uma referência direta, né, à alma petitiva lá de Platão. Né? E quando as vontades, né, guiam a mim e a vocês, nós somos levados ali aos prazeres da carne, que inevitavelmente me leva ao pecado. Então os impulsos, os desejos e o pecado, incondicionalmente, acabam escravizando o homem. Isso é o livre-arbítrio. E o que seria liberdade de fato? O livre-arbítrio foi dado por Deus. E o que é o homem verdadeiramente livre? O homem verdadeiramente livre é aquele homem que escolhe obedecer a Deus. O homem verdadeiramente livre é aquele que obedece a Deus. O homem que é livre por sua essência é aquele que faz o correto segundo os ensinamentos da vontade divina. Professor, mas eu não estou entendendo de onde vem essa liberdade. Exatamente, ser livre é não se tornar escravo do seu corpo. É não se tornar escravo dos seus desejos, das suas vontades, dos seus impulsos. É isso que é ser livre. Livre, necessariamente, é você contemplar Deus e seguir os seus ensinamentos. Porque se você for seguir somente o livre-arbítrio, você vai fazer escolhas erradas. Então, a liberdade é o correto. O livre-arbítrio, embora dado por Deus, é uma opção por homem.
Deus é tão bom, que ele permite a existência do mal para que o homem faça escolha. Porque se tivesse permitido a existência do mal para que o homem pudesse escolher, ele não seria um Deus bondoso. Ele seria um Deus tirano, porque ele só deu um caminho para você. Aí o Deus fala, tem esse caminho, cara. Esse caminho aqui é o da verdade, da luz, é do correto, do amor ao próximo, da justiça entre os homens. Você escolhe, cara. Esse caminho aqui é o caminho do egoísmo, da violência, da barbárie. Você escolhe. Você tem liberdade para escolher. E quando que você é livre? Quando você escolhe o caminho de Deus. Porque só quando você escolhe o caminho de Deus, segundo Santo Agostinho, é o momento que você deixa de ser escravo do seu corpo, dos seus sentidos, dos seus pecados. Entenderam a diferença entre livre-arbítrio e liberdade? Tudo bem, pessoal? O livre-arbítrio tem muito a ver com o egoísmo, né? Sim, em alguns E é momentos. dos valores dos negócios carnais. Você é livre para escolher, exatamente. Dúvidas? Vamos lá? Professor, Ah, eu posso fazer a tal pergunta que pode? fizeram no chat? Faz aí, por favor. Porque... Pode fazer. Tá bom. A menina perguntou, Agostinho viu o que a igreja fez na Idade Média, a Idade das Trevas. Se sim, ele falou algo sobre isso nessa filosofia patrística? Se ele viu os horrores da perseguição às bruxas, é isso? Então, a perseguição às bruxas é da Baixa Idade Média. O Aurélio de Agostinho, ele nasce ali no contexto da transição do fim de Roma para a construção do que seria, posteriormente, a Alta Idade Média. Então, ele não vivenciou a perseguição às bruxas, ele não vivenciou os horrores da queima dos hereges. Então, o Santo Agostinho, necessariamente, ele não viu esses horrores, essa perseguição, a monstruosidade que foi necessariamente a perseguição às bruxas, né? Os horrores praticados por homens dentro da Igreja Católica durante a Idade Média. O que ele vivenciou e viveu, na verdade, foi a construção da teologia cristã, não só vivenciou, como participou dessa construção através da sua filosofia. Tudo bem? Ok? Sim. Beleza? Obrigada. É porque, só lembrando, Santo Agostinho viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Tudo bem? A Idade Média começa quando? Em 456, quando Odoacro, líder dos Érulos, ele conquista a Roma, a capital do Império Romano do Ocidente, e derruba o último imperador de Roma, o Rômulo Augusto. Então, o ano de 456 é o divisor de águas entre a Idade Antiga e a Idade Média. Então, Agostinho de Hipona é um cara da Antiguidade ainda. Mas a sua filosofia serviu de fundamentação e embasamento para a Igreja Católica na Idade Média. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok. Beleza? Vamos lá, dúvidas? Beleza? Podemos continuar, então? Então, deixa eu abrir de novo aqui os slides. Vou voltar aqui mais uma vez. Beleza. Bom, então todo mundo entendeu a diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Agora vamos para a teoria mais interessante de Santo Agostinho, que eu particularmente gosto muito, que é a teoria da graça divina. Tá? Para Santo Agostinho, a graça, que é a salvação, tá? A graça aí se compreende como salvação. Ela não é resultado de um querer humano, pura e simplesmente. Não é, pura e simplesmente, uma recompensa pelas minhas boas ações. Ela é uma graça concedida por Deus. Então é Deus que escolhe aqueles que vão ser salvos. E claro, se você trilhar o caminho da liberdade, que é o caminho correto, da beatitude, você será levado incondicionalmente às portas do céu. Tudo bem? Então o que o Santo Agostinho nos ensina? Para que as pessoas alcancem a salvação, são necessários dois requisitos básicos. O esforço pessoal, individual, de buscar viver de acordo com a vontade de Deus, aquilo que está na fé em Deus, e a graça divina. Conciliar, na verdade, a fé e a razão para iluminar a sua alma. E a graça divina só é concedida apenas a alguns eleitos. E Deus é que escolhe. Então não depende de mim, não depende de você, depende de Deus, segundo Agostinho, a graça ou a salvação. Outro elemento muito importante
que está em uma obra muito importante de Agostinho, é A Cidade de Deus e A Cidade do Homem, que trata justamente de um olhar excepcionalmente platônico sobre a teologia. É Platão purinho isso aqui. Então, o que Santo Agostinho ele usa como ideia de mundo físico e mundo metafísico lá em Platão para explicar a cosmologia, ou melhor dizendo, a teologia cristã? Só lembrando, cosmologia, cosmo é aquilo que traz ordenação. Cosmo é o contrário de caos. Caos é a desordem. O que esses padres da igreja, o próprio Santo Agostinho está tentando fazer? Trazer ordenação à igreja. Ele está tentando trazer uma cosmologia à igreja. Aí ele diz o seguinte, Agostinho aborda a dualidade entre a alma e o corpo, entre a terra e o céu, entre a matéria e o espírito, entre o mutável e o imutável. E a vida terrena, que é a cidade dos homens, é onde está o pecado, é onde está o mal, o egoísmo. Então, a cidade dos homens é esse mundo do pecado, do mal, da tristeza, da dor. É o mundo onde está o seu corpo, onde está o pecado. E a vida celestial é a cidade de Deus, que é onde está a graça. O que é a graça? A salvação. Onde está toda a glória e esplendor, segundo Santo Agostinho. Onde a verdadeira felicidade se encontra. Então, o caminho para a felicidade é o caminho em direção a uma vida celestial. É isso que Santo Agostinho está abordando. O que Santo Agostinho, de novo, está usando? Platão, gente. Isso é o mundo físico e metafísico de Platão. Então, a felicidade, segundo Santo Agostinho, não pode ser alcançada pelas coisas mutáveis, pela coisa da cidade dos homens. Tudo que você prova, por exemplo, tem muita gente que vive uma vida pautada pelas coisas materiais. Tô triste, vou à loja e compro uma roupa. Tô triste, vou ao supermercado e compro a melhor comida, a melhor carne. Compro um vinho, ou as drogas. Então, muita gente busca felicidade naquilo que é preso ao mundo dos homens, à cidade dos homens, busca felicidade nas coisas materiais. Mas toda felicidade nas coisas materiais é passageira, é perene. Tudo que é ligado ao mundo material é temporário. É aquilo que Schopenhauer destaca, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, como sendo o pêndulo. A vida humana é um verdadeiro pêndulo. Tem momentos que você está feliz, tem momentos que você está triste. Tem momentos que você está legal, tem momentos que você está borocochô. E a impressão que temos é o seguinte, hoje na contemporaneidade, nesse mundo contemporâneo que vivemos, no mundo líquido, né, de Zygmunt Baum, é que cada vez mais esse pêndulo está tão rápido, que a felicidade, a gente sempre precisa de mais e mais e mais para ser feliz. Ou seja, nós hoje estamos presos à cidade dos homens, ao pecado, ao mal, a tudo aquilo que é material. E onde estaria o caminho verdadeiro, professor? Onde estaria a felicidade verdadeira? Na cidade de Deus, na via celestial. Então, Agostinho aborda de maneira bem dual, de duas partes, né? Corpo e alma, céu e inferno, terra e céu, mutável e imutável, corpo, alma, né? Então, Agostinho faz essa distinção, dividindo a cidade dos homens e a cidade de Deus. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu a diferença entre a cidade dos homens e a cidade de Deus? E só lembrando, isso influenciou uma série da TV da Rede Globo, né? Cidade dos Homens, que passa numa favela, né? Não sei se vocês assistiram, né? E existe muito ali da filosofia de Santo Agostinho naquela série. Eu esqueci o nome dos personagens, Acerola e Laranjinha, acho que era, uma coisa assim. Pode falar? Alguém ia perguntar alguma coisa. Não, só falar que eu entendi. Ah, show de bola. Beleza, então. Então, outro conceito para a gente fechar a aula de Santo Agostinho, deixa eu ver que horas são agora, faltam ainda 15 minutos, dá tempo, vamos lá então, é o conceito de tempo, que para mim é um dos ensinamentos mais interessantes de Agostinho, embora eu não concorde. Eu não concordo com essa visão dele, mas algo muito interessante, algo muito legal. Veja só como é que ele concebe o tempo. O tempo é uma criatura criada por Deus. Deus, quando criou tudo, criou não só as coisas materiais, tá, como também criou o tempo. E o tempo é uma criatura passageira. Ela é mutável e tudo passa. É a famosa filosofia de Uber e taxista. Gente, tudo passa. Tudo passa, né? Tudo é passageiro. É a famosa filosofia de taxista ou Uber, né? Tudo é passageiro. Então, tudo é mutável. Por quê? Porque o tempo ele é passageiro. Ele é uma criação de Deus, portanto, o tempo é passageiro. Então, o bem e o mal, eles passam. Todo sofrimento, a dor, vai passar. Toda felicidade não é para sempre. Então é o pêndulo de Schopenhauer, né? Felicidade, tristeza.
Alegria, dor. Legal, borocochô, né? É o pêndulo de Schopenhauer. Então, tudo na nossa vida é passageiro. O bem e o mal passam. E Santo Agostinho nos diz o seguinte: não existe os 3 tempos. Não existe passado, presente e futuro. O que existe? Somente o presente. Como assim, professor? Exatamente. O que seria, então, professor, passado e o que seria o futuro? Já que só existe o presente, segundo Santo Agostinho. Segundo Santo Agostinho, a memória é o presente dos fatos do passado. É a sua memória que guardou elementos da sua vida do presente, tudo bem? Através das suas experiências, que é o passado. Nada mais além da memória, porque o passado não existe, é a sua memória. O instante em que eu e você estamos vivendo, nesse exato momento, é o presente. Então, o instante é o presente. Esse exato momento em que eu e você, eu que vos falo, vocês que me ouvem, é o momento da vida de vocês, é o momento do presente. É esse o único tempo que existe. E o que é o futuro? O futuro é a expectativa, é a espera, é o planejamento. Por mais que vocês tenham planejado esse ano, PUPT, Projeto Universidade para Todos, vou estudar o ano todo e o próximo ano estarei no vestibular, estarei na UFES, estarei estudando uma universidade. Eu vou me dedicar nas minhas turmas, nas minhas salas, aos meus professores, planejei minha vida. Criei uma espera, uma expectativa. Vem o quê? Vem uma pandemia e acabou com todas as suas expectativas. Portanto, não existe futuro. Não existe o futuro como tempo, só existe o presente. Assim, segundo Santo Agostinho, o passado nada mais é do que a memória dos fatos do presente. O presente é o momento que você vive, e o futuro é a espera, é a expectativa, cheias de incertezas. E por mais que você projete, planeje o futuro, vem uma pandemia e você tem que ter aulas online. E aí o projeto Universidade para Todos foi todo, o PUPT foi todo para as aulas digitais. E aí o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que Santo Agostinho está nos dizendo que não existe passado e não existe futuro. Só existe o seu momento, o meu momento. E o tempo é uma criatura única. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu o que é a concepção de tempo para Santo Agostinho? Ô, professor, se ele está contando que o que somente existe é o presente, mas assim, ele está falando ele está somente colocando coisas materiais também nisso, né? Sim, com certeza. Então, tipo assim, igual isso tudo que a gente estuda, de pré-história, tudo que passou. Para ele, então, é só uma memória, não existe. Não, existiu. Só que não existe o tempo passado. O que existiu foram os acontecimentos do passado que eu guardei na minha memória. Ou guardei nos livros, numa fonte histórica, numa fotografia. Aqui, por exemplo, você tira uma fotografia dos seus pais, ou quando você era criança, aquele tempo não existe mais. Aquilo foi apenas o congelar da luz em um papel. Ao congelar a luz em um papel, você tem a sua própria imagem quando era criança. Mas aquela criança não vive mais. Aquela criança não existe mais. Você existe, porque você é o presente. Você entende? Tudo bem? Sim, professor, obrigada. Nada dúvidas, pessoal. Vamos lá. Tranquilos? Podemos continuar? Podemos, professor. Beleza, então. Então vamos para o próximo tópico, o módulo 6, que é a escolástica, tá? Então, só lembrando, essa nossa aula de filosofia, ela tem dois módulos juntos. O módulo 5, que é a patrística, e o módulo 6, que é a escolástica, tudo bem? A escolástica é a próxima filosofia medieval que a gente vai se debruçar, a escolástica de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino viveu entre 1225 e 1274. Tomás de Aquino, ele para vocês terem uma ideia, ele partiu do realismo de Aristóteles, enquanto o Agostinho partiu do idealismo de Platão, o Tomás de Aquino partiu do realismo de Aristóteles. E ele buscou a compreensão da razão por meio da fé. Enquanto o Agostinho tentou conciliar a fé com a razão, aqui o Tomás de Aquino tentou compreender a razão pelo meio da fé, por meio da fé. A razão foi usada, portanto, por São Tomás de Aquino
como uma espécie de ferramenta para explicar Deus e explicar a fé em Deus. A própria filosofia tornou-se uma ferramenta para explicar Deus e a fé. Tudo bem? Então, é esse o foco da nossa aula agora de em diante. Faltando aí, deixa eu ver, mais 10 minutinhos, dá tempo da gente dar uma avançada boa. Tudo bem? Então, como que eu posso definir, professor, a escolástica? É um pensamento cristão, é uma filosofia cristã, surgida lá no Império Carolíngio, que nós estudamos na nossa aula de História na Idade Média, o Império Carolíngio de Carlos Magno, tudo bem? É uma filosofia, um pensamento cristão, surgido no Império Carolíngio no século IX, tudo bem? Fundamentado na tentativa de conciliar a razão, a tradição aristotélica e a fé em Cristo. Essa é a tentativa. Então, enquanto Aurélio de Agostinho tentou conciliar a razão platônica à fé cristã, o Santo Tomás de Aquino tentou conciliar a razão aristotélica à fé ao cristianismo. Tudo bem? Essa é a principal grande diferença. Lá no fim dessa aula eu fiz um quadro comparativo entre as duas correntes filosóficas. E aí vocês vão poder perceber. Inclusive aquele quadro indispensável, meninas, imprimam aquele quadro, coloca na porta do seu closet, meninos, põe na tampa do vaso, porque esse material é indispensável. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar agora aqui na aula. Deixa eu aceitar aqui, beleza. Voltando então, pessoal. Bom, e aí o pensamento necessariamente cristão, surgido nas escolas do Império Carolíngio, né, no século IX, ele é o que fundamenta a escolástica de Santo Tomás de Aquino. Então, a escolástica de Santo Tomás de Aquino surgiu em escolas. Por isso o nome escolásticas, ok? Entendeu? Por surgir dentro das escolas do Império Carolíngio, essa filosofia tomou esse nome. A patrística surgiu dos pater. Pater em latim, padre, pai, os pais da igreja, né? A escolástica surgiu nas escolas. Só lembrando, no ano 800, Carlos Magno é sagrado imperador do Império Carolíngio, pelo Papa Leão III. Tá? Ele foi sagrado imperador do Império Carolíngio lá no ano 800, portanto, século IX. E aí, Carlos Magno teve um papel decisivo. Ele organizou o seu império em marcas, ducados e condados, nós vimos isso na nossa aula de história, e no chamado Renascimento Carolíngio, ele criou as chamadas escolas palatinas, monacais e catedrais. E são dentro dessas 3 escolas, e atuante dentro dessas escolas, na educação dessas escolas, é que serão formados os próximos padres. E é dentro dessas escolas que a filosofia de Tomás de Aquino vai ganhar força, vai ganhar diálogo, vai ganhar voz. Então, dentro dessas escolas, desde o Império Carolíngio, é que a filosofia tomista vai ganhar propensão, vai ganhar dinâmica, através do ensino dos 7 pilares do conhecimento, o trivium e o quadrivium. O trivium, gramática, retórica e lógica. O quadrivium, música, geometria, aritmética e física. Através dos 7 grandes pilares do conhecimento, do trivium e do quadrivium, se educava nessas escolas do Império Carolíngio. Então essas escolas foram difusoras, foram reprodutoras, foram produtoras de um novo conhecimento filosófico, o conhecimento filosófico produzido por Santo Tomás de Aquino, onde ele buscou compreender a fé em Deus de forma racional, uma razão aristotélica. E qual era o grande objetivo lá de Santo Tomás de Aquino, professor? O objetivo era retirar a fé de um vazio existencial. O objetivo era fazer com que a fé passasse a ser, digamos assim, compreendido de uma maneira mais palpável, tato, né? Aristóteles, bem Aristóteles, né? Experimentalismo, né? O objetivo era fazer com que os homens fossem levados a acreditar naquilo que está além do natural, ou seja, ao sobrenatural. E dependendo da maneira como a fé era utilizada, vocês sabem disso, a fé tanto pode alienar, como pode também transformar a realidade. E qual era o objetivo de Santo Tomás de Aquino? Usar a fé para transformar a realidade. Usar a fé em Deus para fazer com que os homens construíssem um mundo melhor. Então existe aquela fé cega, irracional, que serve tão somente para alienar os homens, e existe aquela fé racional, que leva o homem a transformar a sua realidade. Essa é a fé que eu acredito. Bem, eu, como cristão, essa é a fé que eu acredito. Uma fé que faz com que o ser humano seja levado a transformar a sua realidade. E o homem, com uma fé cega e racional, ele é levado ao fanatismo.
E os homens com uma fé verdadeira, lógica e racional são levados à ação. É isso que a escola de São Tomás de Aquino acredita. É por isso que o tomismo de São Tomás de Aquino acreditava que a salvação advinha da fé e das boas obras. A fé e as atitudes, as minhas ações enquanto bom cristão. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Professor, então ele não acreditava na graça, não? Não acreditava na graça. Ele acreditava que você podia conquistar a sua salvação. Entende? Nesse sentido, o tomismo, ele rompe com o agostinianismo. Entende isso? Nesse sentido. Tudo bem? Boa observação. Entendi. Mas então ele também estava indo um pouco... A Bíblia aí já estava tudo formada, né? Tipo assim, as partes dela, os livros. Sim, a Bíblia já existe, perfeito. Uhum. Mas então ele estava indo meio que na outra direção, né? Porque... Como assim? Hã? Como assim? Não entendi. É porque fala que a salvação é por meio da graça, né? Isso, o que dizia o Agostinho. Uhum. E ele não acreditava na graça? Não acreditava. Para ele, eu não preciso de Deus para alcançar a salvação. Eu posso conquistar a minha salvação através da minha fé e das minhas boas ações, das minhas atitudes, enquanto bom cristão. E aí eu conquisto a minha salvação. Nesse sentido, o Tomás de Aquino rompe com o agostinianismo. Tudo bem? E por isso que durante a reforma protestante de Lutero, eu terei uma igreja católica dividida em duas concepções filosóficas. O agostinianismo, que acreditava que a salvação vinha da fé e da graça divina, e o tomismo, que acreditava que a salvação vinha da fé e das boas obras. E aí, só lembrando, o Martinho Lutero era um monge agostiniano. E aí o Martinho Lutero, enquanto monge agostiniano que era, ele pendeu para o lado da salvação pela fé e a graça divina. Tudo bem? Ok. Ok? Dúvidas, pessoal? Tudo bem? E aí, essa parte aqui é uma parte mais densa, que eu precisaria de uns 10 minutos para explicar, eu só tenho 4, na verdade 3 agora. Então a gente vai parar a nossa aula aqui, para eu não deixar essa parte aqui quebrada ao meio, que são as fases do pensamento da escolástica, que é uma parte muito importante da nossa aula. E na semana que vem, a gente vai dar continuidade na sociologia, e na outra semana a gente volta na filosofia. A não ser que vocês prefiram o seguinte, para não deixar a temática quebrada, que eu também prefiro, tá? É que a gente termine o módulo 5 de tomismo, e só depois que terminar o módulo 5, a gente volta para a sociologia. Aí a gente faz por módulos, ao invés de fazer esse tete-a-tete, aula a aula. Eu, particularmente, eu prefiro dessa maneira. Para quê? Para não deixar um módulo quebrado ao meio, tá? O que vocês acham? A gente pode voltar na próxima aula e fechar o tomismo, e depois ir para a sociologia? Módulo a módulo, acho que é legal. Legal, show de bola. Então a gente faz dessa maneira, então. Meninos, esse material está disponível no blog da turma, lá no Telegram. Tanto esse material em PowerPoint que eu preparei, quanto também a sua aula em resumo em Word está lá. Então, na próxima aula a gente se vê nessa nossa mesma bate-aula, bate-canal, tá? E até semana que vem, se Deus quiser. E sábado, repito, sábado não perca a nossa live, eu, professor Rogério, falando sobre o mundo líquido, Zygmunt Bauman. A gente vai dar muito argumento para você fazer da sua argumentação na sua redação uma verdadeira faca afiada. Então não perca a nossa aula de sábado, nossa live, na verdade, sábado agora, né? Sobre a Zygmunt Bauman e a modernidade líquida. Tudo bem, pessoal? Que horas mesmo, professor? Vai ser 11 horas. 11 horas. Professor, como eu trabalho no sábado, você vai gravar essa aula? Então, na verdade, não será uma aula, será uma live pelo Instagram. Uhum. Então, a gente vai gravar, tá, pelo Instagram, e depois eu vou disponibilizar no YouTube. Tudo bem? A gente vai gravar pelo Instagram. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok, professor. Beleza, então. Show de bola. Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, tá? Até. Fala, professor. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite, galera. Tchau, tchau.